Bom, nessa aula a gente vai aprender a, aprender a resolver uma equação diferencial de primeira ordem exata. Primeiro vamos identificar se ela é exata. Então, uma equação diferencial ela pode ser escrita na forma padrão ou normal, né? E a forma diferencial. Na forma padrão é o y' igual f de xy. E na forma normal, ou na forma diferencial, é mxy dx mais nxy dy igual a zero. Essa forma aqui, você pode usar também um P ou um Q aqui. Mas é bom gravar essa ordem aqui, dx, m dx primeiro e dy depois, tá? Então, e se for trabalhar com P e Q, sempre trabalhar com P e Q para não confundir. Se for trabalhar com M e N, sempre trabalhar com M e N nessa ordem também para não confundir. Ela é exata se somente se eu tiver um f de x, aqui é um f, se eu tiver um f de xy, tal que a diferencial de f foi igual à derivada parcial de f com relação a x vezes dx, mas a derivada parcial de f com relação a y vezes dy. Para a gente entender esse diferencial de f, é só a gente entender que ela é composta por duas partes. Uma diferencial, uma pequena variação no x e uma pequena variação no y. Veja que se você cortar, né? Cortasse aqui, ó, ela ficaria apenas só ficaria df, né? Então, que é justamente a combinação dessas duas variações com relação às duas variáveis x e y. Então, a gente olhando bem, a gente vai ter então essa primeira derivada parcial aí, que é df, del f, del x, ela corresponde ao m, e a segunda corresponde ao n. Tá? Então, para que essa diferencial seja zero, eu vou ter que ter a função igual a uma constante. Se você derivar uma constante, ela vai ser zero. Pelo teorema de Clairaut-Schwarz, eu vou ter que a derivada de f de x, y, é igual a f de y, x. Ou eu posso escrever, geralmente a gente vê também em livro, 1, 2, igual f2, 1. Ou seja, da primeira variável, depois você deriva com relação à segunda e assim por diante. Ou, de outra forma, né, a gente pode ver assim, ó, a mesma coisa. Né? Você deriva com relação, primeiro com relação a x, depois você deriva com relação a y, é a mesma coisa de você derivar inicialmente aqui um y com relação a y e depois derivar com relação ao x. Então, vê que esse aqui não vai se alterar. Então, para que ela seja exata, isso aqui tem que acontecer. Ou seja, a derivada de m com relação a y, ela tem que ser igual à derivada parcial de n com relação a x. Não esquecer. Tá? Então, é só você lembrar aqui, ó, o m é com relação a x. O n é derivada da função com relação a y. Mas aí depois você tem que inverter. Então, você deriva o m com relação a y, que ela vai ter que ser igual ao n com relação a x. Vamos ver se essa equação é exata. Como é que a gente faz? Primeiro vamos identificar. Vamos ver se ela está na forma normal, começando com dx. Né? Então tá. Então eu vou fazer m dx mais n dy igual a zero. Tá? Então, quem é m, quem é n? M vai ser 2xy e o n vai ser 1 mais x ao quadrado. Aí você vai derivar m, o m já é derivada de f com relação a x. Eu vou derivar então com relação a y. Ela vai ter que ser igual ao dn com relação a x. Então vamos lá, derivando isso com relação a y, o x vira uma constante, então vai ficar só 2x. Agora, se eu derivar o n com relação a x, o 1 vai ser 0, e o derivado de x ao quadrado com relação a x vai ser 2x. Então,
dm, o del m com del y é igual del n, del x. Então, ela é exata. Agora eu quero encontrar o f. Como é que eu encontro o meu f? Então, vamos lá. Para eu encontrar o f, primeiro eu já sei que ela é exata. E eu sei que o m é o del f, del x. E eu sei que o n é del f, del y. Eu posso começar a resolver por qualquer uma das duas. Por exemplo, se eu integrar aqui o primeiro, eu vou integrar com relação a x. Eu posso começar por ele, ou posso integrar o f com relação a y, de n de y, né? Integro com relação a y. E eu pego essa segunda. Tanto faz. Nós vamos pegar a primeira. Então, nós vamos integrar o f com relação a x. Então, eu integrando vai ficar só f, né? O del f, igual integral de m com relação a x. O m é 2xy dx. Mas aí tem uma constante, né? Aí tem uma constante aqui, ó. Então, se eu integrar isso aí, vai ser f, né, de xy, vai ser igual, integrando isso aí com relação a x, eu vou ter x ao quadrado y, porque o y sai fora, que é uma constante, mais a constante. Só que é o seguinte, como eu estou integrando com relação a x, esse c aqui pode ser uma função de y, porque o y para cá ele é uma constante. Então, esse y, esse c pode ser em função de y. Então, eu vou chamar assim, que é h de y, tá? O c é minha constante, então vai ser esse h em função de y. Então, é o seguinte, eu já sei que vai ser isso aí, só que é o seguinte, agora, eu não sei quem é h de y, eu vou tentar encontrar o h de y. Como é que eu faço para encontrar o h de y? Eu vou derivar agora com relação a y, porque eu sei, ó, aqui é 2xy. Aqui é 1 mais x ao quadrado. Então, basta eu derivar com relação a y e igualar ao n. Então, vamos lá. Se eu derivar com relação a y, eu vou ter x ao quadrado mais o h' de y. Agora, olha para cá e olha para o 2. Então, se eu igualar isso aí se eu igualar x ao quadrado mais h' de y com esse 2 aqui, que é 1 mais x ao quadrado, eu vou ter que o h' de y é igual a 1. Se o h' de y é igual a 1, o h de y é a integral disso com relação a y. Então, vai ser, a integral disso com relação a y vai ser um y. Tá? Então, isso aqui é um y. Então, eu vou ter, só que eu teria uma constante aqui. Só que essa constante aqui, a gente vai ver que ela vai se fundir com a outra constante que a gente vai ver a seguir. Então, a gente tem que o h, que o f de xy vai ser quem? X ao quadrado, y, mais o h de y, que a gente viu que é y. Mais uma constante, certo? Só que, para aquele df ele ser zero, isso aqui tem que ser uma constante. Então, por isso que eu não coloquei aquela constante aqui, porque ela vai se fundir com essa outra constante aqui. Então, a minha expressão final é x ao quadrado y mais y igual a c. Se você deriva isso com relação a x, a gente vai ter 2xy e 0. Se a gente deriva com relação a y, a gente vai ter x ao quadrado mais 1. Então, pronto, bate certinho com essa forma geral aí. Essa forma normal, forma diferencial.